Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa atividade que é uma atividade tradicional, digamos assim, na Semana de Recepção aos Calouros. E com muito prazer eu apresento a Ágora e o Canto dos Famintos, que vão, nesse ano, elaborar, coordenar e apresentar para vocês o júri simulado da Semana de Recepção aos Calouros. O contato direto, o Tarek, a Larissa e os demais que também integram, né, essa atividade, foi mais uma vez pensando que vocês pudessem refletir, entender, aquelas que vocês fazem parte de tudo isso, né, que a semana é o tema da Semana de Recepção aos Calouros. Perfeito? Tradicionalmente, todos os anos há este júri. Então, agora eu já vou passar a palavra ao Tarek e à Larissa, os coordenadores aí diretos, e a todos aqueles que integram este evento, meus parabéns e, né, go ahead. Lembrando, então, que nós temos às 14h30 uma outra atividade, que é a segurança no campus. Pode parecer assim um pouco... Nossa, que eu vou escutar... Não? Ah, hoje é a COC, né? É verdade. 14 horas a COC e laboratório. Então, portanto, vocês vão escolher aqueles eixos que foi bastante falado, né? Isso é bastante importante para vocês e no que virá aí adiante. Ah, sim. As inscrições para sexta-feira, para a visita ao assentamento Mário Lago, estão abertas. E, de fato, há um número restrito de vagas, portanto, de pessoas que poderão ir. Vocês já fizeram algumas inscrições ou não? Como estão aí essa visita até agora? Ninguém? Sim? Vale muito a pena, né, conhecer uma outra realidade. Foi também pensando nisso que foi feita essa proposta de visita, uma outra realidade completamente distinta, tá? Então façam as inscrições. Bom dia a todos, calouros, veteranos, professores, demais presentes. Meu nome é Tarek, essa aqui é a Larissa, nós somos da Ágora, né? Somos membros da Ágora, que é a mais nova entidade da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Então, como um meio de introdução ao evento, a gente vai explicar um pouquinho da Ágora, como que ela surgiu e o que a gente faz. Surgida no início de 2019, depois de uma acalorada noite de debate entre amigos, a Ágora é a mais nova entidade da FDRP. Inspirada na arte sofista do convencimento, seu objetivo é aproximar os estudantes de direito da realidade das profissões que um jurista pode exercer. Por isso, o primeiro de nossos princípios é a inovação, em razão da necessidade de transformar o aprendizado do direito, que hoje é essencialmente teórico, e da indiscutível importância do conhecimento prático para a formação de qualquer profissional. O segundo princípio é a simplicidade, pois, para que a entidade pudesse se estabelecer e expandir, era necessário captar alunos de todos os anos para participarem dos nossos eventos e da nossa entidade. E, para isso, elaboramos procedimentos muito simples. É nesse contexto que a Ágora tem realizado júris simulados e palestras na faculdade e fora dela, com a parceria de outras entidades e com a participação de profissionais do mundo jurídico, especializados em cada assunto que a Ágora propõe em seus eventos. Hoje, em nossa quinta simulação, realizaremos o Tribunal do Júri da Semana de Recepção. Bom, então agora eu vou explicar rapidamente como funciona um Tribunal do Júri para que vocês entendam o que vai acontecer aqui na simulação. O Tribunal do Júri, ele foi instituído no Brasil em 1822, ele está na nossa Constituição atual, e ele é previsto para casos em que ocorrem crimes dolosos contra a vida. E para você que é calouro e ainda não sabe o que é dolo, o dolo no direito penal é sinônimo de intenção. Então, basicamente,
O tribunal do júri cabe quando alguém atenta contra a vida de outra pessoa de modo intencional. E aí, nesse tipo de tribunal, um colegiado de populares, pessoas leigas, membros da comunidade, eles decidem e declaram se o crime de fato ocorreu ou não e se o réu, ou os réus, no nosso caso, são culpados ou inocentes. E aí, dessa forma, o juiz, ao final, ele simplesmente decide conforme a vontade popular desses colegiados populares, lê a sentença e fixa a pena se eles forem condenados. Feita esta apresentação, seguiremos com uma breve encenação do caso, realizada pelo grupo de teatro da faculdade, que é o Canto dos Famintos. Em seguida, acompanharemos o julgamento de Luca e Gabriela, pelo Tribunal do Júri. Muito obrigado. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos. Vai ser submetido a julgamento o processo número 5, movido pelo Ministério Público, contra Luca Vieira Vilares e Gabriela Borghese, pela prática do crime de homicídio da vítima Pedro. Vou pedir, por favor, para o senhor oficial de justiça apregoar as partes. Será submetido a julgamento, nesta data, nos autos do processo crime número 5, que lhe move o Ministério Público, os acusados Luca Vieira Vilares e Gabriela Borghese, por infração aos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1º, conjuntamente com artigo 212, ambos do Código Penal, tendo como vítima Pedro Frederico Liberatório. Os acusados serão defendidos pela senhora advogada Larissa Bechara Calas. O Ministério Público terá como seu representante o senhor Matheus Ayupe Rezende de Lima. Esse julgamento será presidido pelo excelentíssimo senhor Bruno Oliveira Moreno, juiz de direito e presidente do Tribunal do Júri. Eu vou proceder ao sorteio dos 7 jurados que vão compor o conselho de sentença, tá certo? Antes de proceder ao sorteio, eu advirto os senhores jurados que, uma vez sorteados, não poderão se comunicar com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e multa de 1 a 10 salários mínimos. Sempre que necessário, os senhores podem dirigir a palavra a mim, tá certo? Lucas Henrique da Silva. Lauren Thaís Peter. Franciele Santos Amorim. João Felipe Piva Junco. Carolina Gaspar Capelo. João Vitor Basso Fabrício. Cecília Marília Moreira da Costa Viana. Gabriel Henrique Ferreira. Os que foram sorteados, por favor, mantenham-se sentados. Os que não foram, podem se levantar. Foram 7 já? Os senhores estão sentados, foram todos sorteados? Sim? Tá certo. Ela vai sofrer? Você, por improviso, a senhora vai ser jurada, tá ok? Os demais podem se sentar na plateia, por favor.
eu vou distribuir aos jurados a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que o juiz singular faz da acusação para que o processo possa ser remetido a julgamento perante o tribunal do júri. Na decisão... Doutora, quem não pode fazer menção à decisão de pronúncia é a acusação e a defesa. O Código de Processo Penal determina que eu distribua cópias, eu posso distribuir cópias se eu quiser. Se a senhora quiser, eu posso constar o protesto da senhora na ata. Por favor, conste meu protesto. A decisão de pronúncia vai ser disponibilizada pela Ágora para que o pessoal da plateia também possa ter um breve momento para fazer a leitura e tomar conhecimento do caso, tá certo? Vou pedir aos jurados que façam uma breve leitura e após nós vamos começar o interrogatório. Eu vou pedir aos jurados que encerrem a leitura. Ao longo do julgamento, vocês vão ter maior conhecimento sobre o caso, tá certo? Vou proceder ao interrogatório dos acusados. Pedir por gentileza que a senhora Gabriela aguarde um minutinho na sala reservada para que o senhor Luca possa ser interrogado. Senhor Luca, pode se aproximar por gentileza, trazer sua cadeira e sentar aqui na frente, por favor. Ah, perdão, o microfone está aí, pode ficar. Bom, vou proceder ao interrogatório. O senhor é Luca Vieira Vilares? Isso. Essa é uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público que versa sobre o homicídio vilipêndio do cadáver da vítima Pedro Frederico Liberatória. O senhor tem conhecimento desses fatos da acusação que lhe é dirigida? Sim. O senhor vai ser interrogado e tem o direito de permanecer calado e não responder as perguntas que lhe forem feitas. Mas esse é o momento que o senhor pode esclarecer os fatos, compreendeu? Compreendido. Qual é a sua idade? Tenho 25. A profissão? Eu sou explorador de cavernas. E desde quando o senhor trabalha com isso? Faz 5 anos que eu trabalho como explorador de cavernas. O senhor concluiu os estudos? Até que etapa? Eu fiz até o 4º ano do fundamental, até a 4ª série. O senhor já foi preso ou processado criminalmente? Há mais ou menos uns 2 anos eu fui para a delegacia por causa de uma briga de bar, mas não aconteceu nada, o policial só pediu para que eu não fizesse isso novamente. Tá certo, não virou processo? Não. Tá certo. O senhor tem família? Tenho um esposo. O senhor tem filhos? Não. Não? Ok, vou começar as perguntas sobre o ocorrido. Certo. O senhor, Luca, é verdadeira a acusação de que o senhor teria matado e se alimentado de Pedro Frederico Liberatório? Sim, eu O matei. senhor pode esclarecer como se deram os fatos? Bem, nós estávamos indo para explorar uma caverna naquela região, mas como o tempo estava ruim naquele dia, nós não pretendíamos ficar muito, caso acontecesse alguma coisa de errado, como no final aconteceu. Então nós levamos poucos suprimentos, porque tudo que pretendíamos fazer era uma análise de campo para definirmos algumas possíveis estratégias de exploração para os dias seguintes, para os dias sequentes. Mas quando nós entramos na caverna para fazer essa análise de campo, nós ouvimos um grande estrondo e a entrada tinha desmoronado. Então nós nos encontramos presos lá dentro, né? Nós ficamos em torno de 30 dias ou mais, mas quando chegou depois de quase um mês, e de fato não tínhamos encontrado nenhum suprimento, nós estávamos com pouquíssimos recursos na mochila, fazia dias que não comíamos já, e o Pedro teve a ideia de perguntar a um médico se era possível, se comer um de nós conseguiria nos sustentar por mais tempo de espera, porque ele tinha perguntado quanto tempo mais poderia demorar para sermos resgatados, e a resposta que ele recebeu foi de, no mínimo, talvez mais 10 dias presos. Então,
Nós estávamos com muita fome, eu diria, mas talvez quando o médico falou que sim, que se comer um de nós poderia nos sustentar por mais um tempo, houve um certo desconforto geral. É claro que o Pedro continuava como ele sempre foi, né? Ele sempre foi uma pessoa muito calma. Então, ele parecia bem no controle da situação, mesmo que claramente não estivesse. Só eu e a Gabriela que nós ficamos desesperados. Eu conhecia muito pouco a Gabriela, o Pedro conhecia mais tempo. Nós trabalhávamos, fazia muito mais tempo como colegas explorando caverna. A Gabriela eu só devo ter explorado 2 cavernas com ela, eu não me lembro. Ela era nova. O Pedro, ele era um amigo, eu já conhecia fazia mais tempo. O que aconteceu foi que, de fato, ele escolheu para matar um de nós, para poder se alimentar. Eu ia jogar, cada um de nós escolheu um número, né? Se o Pedro escolheu 3 e 5, eu escolhi 4 e 6, e a Gabriela foi o que sobrou, porque ela nesse primeiro momento ela ainda não queria participar, ela se negou a escolher os números. Eu ia jogar o dado. Na hora que eu ia jogar o dado, o Pedro, foi a primeira vez que o Pedro entrou em desespero, a primeira vez que eu vi ele deixar de ficar calmo. O Pedro sempre foi muito calmo, mas naquele momento, pela primeira vez que eu tinha visto ele ficar tão desesperado, né? Ele pediu falando que ainda tinha comida por mais tempo, que não precisávamos decidir aquilo naquele momento, poderíamos esperar. Mas não sabia, eu e ela sabíamos que não era verdade, porque nós tínhamos trazido pouco, já tínhamos comido poucas vezes por dia, estávamos tentando manter o máximo possível, mas aquilo com certeza não ia durar por muito tempo. Então, decidimos que o dado caiu no 3, e aí decidimos que realmente o Pedro teria que morrer assim no jogo que ele mesmo propôs, né? Eu peguei a faca e foi um golpe só, diretamente no coração. Tentei fazer para que não houvesse nenhum tipo de dor ou algo assim, e ele morreu. Tá certo. Só para esclarecer, quem cogitou a possibilidade do sorteio, então, foi a própria vítima, Pedro. Ele que deu a ideia de fazermos o jogo dos dados e de comermos um de nós. Tá certo. Só que como o senhor e a senhora Gabriela reagiu? Não, nós ficamos certamente chocados. Não tínhamos ideia de... Ele pensou isso por conta própria e propôs isso por conta própria. Nenhum de nós pensamos na possibilidade de podermos comer alguém, um ser humano, muito menos algum que estava lá. Tá certo. E depois de um certo tempo, os senhores acabaram concordando. Na verdade, sim. Porque nós, no final, porque não comemos de imediato, né? Porque eu matei o Pedro, mas no jogo que ele mesmo propôs, e caiu o número do dado dele, porque ele, assim, do jeito que ele propôs com o dado, e nós pensamos que, de fato, se fôssemos ficar mais 10 dias, talvez se passasse daquele momento de emoção, talvez não tivéssemos de novo a coragem e nem a vontade de fato de cometer aquilo. Então nós tivemos, porque se não fosse naquele momento em que tivesse tirado o dado, talvez não conseguiríamos depois, e aí não teríamos mais. Só para esclarecer, foi somente uma facada? Sim, direto no coração. Ele caiu praticamente imediatamente morto? Sim. O senhor comeu a carne logo depois? Não. Ele ficou... Nós estávamos com fome, mas ainda ficamos muito chocados para comer naquela hora. Mas só depois que eu percebi que não tinha jeito, que eu teria que, de fato, comer alguma coisa, senão não conseguiria aguentar, que
que eu peguei a carne. Ainda demorou, sim. Demorou um tempo para que comêssemos. Certo. Qual era a sua relação com a vítima Pedro? O senhor tinha alguma animosidade, algo contra? Nós discutíamos algumas vezes, mas muito mais por brigas comuns de trabalho, sobre estratégias Nós éramos amigos, não tínhamos nenhum grande problema. E em relação à Ré Gabriela? A Gabriela, eu conhecia faz muito pouco tempo, eu não tem nada nada contra ela. Tá certo. O senhor tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Creio que não, nesse momento. Não. Eu estou satisfeito. Ministério Público? Luca, o senhor confirma que Pedro, logo após sugerir o fato, ele se arrependeu? Ele pareceu um pouco receoso na hora de jogar os dados, sim, mas eu suponho que, tanto que foi por isso que eu pedi para que eu jogasse os dados, porque de fato ele parecia que não teria a coragem de fazer o que ele mesmo havia proposto. Talvez como se ele tivesse sentido de que ele poderia se dar, que talvez ele pudesse, o medo ou até o instinto de sobrevivência de que talvez ele que fosse aquele que o dado indicaria. Então, sim, houve um receio do Pedro em jogar os dados. O senhor confirma que Pedro havia sugerido que se aguardasse 7 dias para a realização do sorteio? Sim, ele pediu, na hora que, um pouco antes de eu jogar os dados, ele pediu uma pausa, que foi esse momento em que eu consegui vê-lo pela primeira vez, com um certo desespero, e ele falou que que ainda havia suprimentos para conseguirmos aguentar, mas eu e a Gabriela sabíamos que talvez que não era verdade naquele momento, porque não tivemos, nós levamos poucos suprimentos, nós comemos muito pouco durante esse tempo, e sempre tentando deixar o máximo possível, e naquele momento quase não tinha nada, na verdade. Se não houvesse como o Pedro que ficava vendo sobre os suprimentos, e ele mesmo já havia dito um pouco antes de que não teríamos mais suprimentos, não teríamos comida por muito mais tempo, eu vejo que talvez tenha sido um ato de medo mesmo, assim como o receio de quando ele foi jogar os dados. Mas eu confirmo que sim, ele disse que havia mais suprimentos, apesar de não termos acreditado. O senhor disse que você matou Pedro, que teve a vontade de cometer o crime e que só se alimentou dele depois que percebeu que não haveria mais comida. Depois que percebi que eu não poderia mais passar sem comer alguma coisa. Uma última pergunta. Quem, após o sorteio, assassinou e se alimentou de Pedro? Eu assassinei, mas nós dois comemos o Pedro depois. Oi, Luca, bom dia. Em primeiro lugar, eu sinto muito por tudo que você passou. Eu nem imagino passar por uma situação semelhante. Sinto muito por você estar aqui sentado aqui hoje. Acho que esse não deveria ser um julgamento necessário. Mas teremos tempo para eu demonstrar isso. As minhas perguntas são: vocês ficaram quantos dias praticamente sem comer? Praticamente sem comer, em torno de 30 dias, mais um mês. 30 dias. E depois de ficar um mês sem comer, você achou que iria morrer de fome? Sim, tínhamos levado comida quando fomos àquela exploração para pouquíssimo tempo, porque não pretendíamos ficar muito. Então, o que tinha era para um almoço de um dia, talvez o almoço e uma janta, mas não para aguentar tanto aquilo.
Sim. E depois desses 30 dias, vocês perguntaram quanto tempo mais levariam para ser resgatados e disseram que mais 10 dias, ou seja, vocês iriam ficar 40 dias sem comer, certo? Sim. E o médico falou que provavelmente vocês morreriam de fome se não fosse o fato de se alimentarem da carne de alguém. Sim, sim. Sim. Então, Luca, você mataria alguém ou comeria carne humana, não fosse uma situação dessa? Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Foi muito traumatizante para você ter que comer carne humana? Sim. Não foi uma coisa agradável, sem dúvida. Na hora que eu percebi que não tinha opção, eu fiz da forma mais rápida possível. Eu tampei o olho, o nariz, para tentar não sentir gosto de nada, e engolia. Não mastigava muito pouco, o suficiente para conseguir engolir sem vomitar, porque eu não podia pensar naquilo. Certo. Então, tudo isso que aconteceu foi porque vocês estavam em estado de extrema necessidade, certo? Sim, sim. Obrigada, eu estou satisfeita. Encerrado o interrogatório. Vou pedir, por favor, para a Gabriela adentrar no plenário. Pode manter ele. Pode manter. Gabriela, a senhora pode se sentar próximo ao microfone, por favor? Gabriela, antes de começar, a senhora se sente constrangida de alguma forma em prestar declarações na frente do réu Luca? Não. Não? A defesa não se opõe, o Ministério Público, que ele permaneça na sala? Tá ok. Vamos dar início. A senhora é Gabriela Borghese? Sim, senhor. Essa é uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público que versa sobre o homicídio vilipêndio do cadáver da vítima Pedro Frederico Liberatori. A senhora tem conhecimento dos fatos e da acusação que lhe é dirigida? Tenho, senhor. A senhora vai ser interrogada e não tem o dever de responder as perguntas que lhe forem feitas, pode permanecer calada sem que lhe se traga qualquer prejuízo. Mas se quiser, essa é uma oportunidade para esclarecer os fatos, tá certo? Compreendo. Qual cidade? Eu tenho 32. Profissão? Eu exploro cavernas. Há quanto tempo a senhora exerce? Há 1 ano e meio. 1 ano e meio. É recente, então? Sim. O que a senhora fazia antes? Eu trabalhava numa transportadora. Eu carregava caminhões. E o que motivou a mudança? Eu queria mudar há um tempo. Ia fazer um tempo que eu queria mudar. E eu sempre ouvi que nessa profissão, explorando cavernas, você podia encontrar algum metal precioso, fazer a vida de uma forma mais fácil. Entendi. A senhora concluiu os estudos? Até o primeiro colegial eu parei para trabalhar. A senhora já foi presa ou processada criminalmente? Não. A senhora tem filhos? Eu tenho 2. Certo. Eu vou começar as perguntas sobre o ocorrido, tá certo? Sim, senhor. Gabriela, é verdadeira a acusação de que a senhora teria matado e se alimentado de Pedro Frederico Liberatori? Em partes. Em partes. Eu comi, mas eu não matei. A senhora pode esclarecer como se deram os fatos? Lá dentro a gente teve uma dúvida muito grande. Eu mesma orei muito pensando no que fazer. Quando o Pedro fez aquela pergunta, eu fiquei muito desesperada. Eu queria muito a opinião de uma pessoa que fosse um pouco mais próxima de Deus. Tanto que fui eu quem pedi pelos líderes religiosos. Só que eles não responderam. O que exatamente a senhora perguntou? Tinha muita coisa que eu queria saber. Eu queria saber se fosse o meu corpo ali, se eu ia ser santificada depois. Eu queria saber se eu ia para o inferno por fazer aquilo. E se eu só me matasse? Eram muitos questionamentos que eu tinha, que eu precisava saber.
E o que eles responderam? Nada. Eles ficaram com medo. Talvez eles estivessem com tanto medo quanto eu. Certo. E em relação à morte, especificamente, da vítima Pedro, como ocorreu? Bem, teve aquele lance com os dados. Cada um possuía um número. Eu acho que os meus números eram 1 e 2. Aí caiu o número do Pedro e o Luca matou o Pedro. Luca matou o Pedro. Isso. E por que não foi a senhora? Por que o Luca? Bom, quem estava com os dados na mão era o Luca. E era para executar uma ideia que tinha sido do Pedro. Antes mesmo da gente efetuar esse jogo, o Pedro ele ficou muito ansioso. Ele ficou um pouco exasperado. Ele começou a falar que tinha comida na caverna, que a gente podia esperar mais um tempo. Eu percebi que ele estava tentando enganar a gente. Eu acho que o Luca percebeu isso também, que ele estava sendo bastante enganoso. O Luca jogou os dados e caiu no número do Pedro, 3. Ele ficou muito desesperado. Eu mesma fiquei muito assustada. Eu achava que ele ia me atacar. Eu até coloquei a minha faca mais perto de mim, com medo. Só que, em um determinado momento, ele só parou de frente pro Luca e disse: faz logo isso. O Luca até tentou deixar o momento um pouco menos mórbido. Perguntou se o Pedro tinha alguma última coisa a dizer, mas o Pedro disse: faz logo isso, acaba logo com isso. Quando o golpe aconteceu, eu só fechei os olhos e fiquei esperando aquilo tudo acabar. E como acabou? O Luca deferiu um golpe no coração do Pedro. E a vítima Pedro caiu morta logo em seguida. Sim. E a senhora logo após se alimentou da carne do Pedro? Uma coisa que eu pensei lá dentro é que se os padres não tinham uma resposta para aquilo, não queriam responder, é porque não tinham uma resposta. Então, quando ele caiu, demorou um pouco, mas eu me alimentei dele. Qual era a sua relação com a vítima Pedro? Você tinha alguma coisa contra a vítima? Não. Nós éramos colegas de trabalho. A gente já tinha explorado antes, a gente já tinha feito coisas juntos, mas nunca houve um compartilhamento da nossa vida mais pessoal. Tá certo. Vocês não tinham amizade, então? Não, era uma amizade de trabalho. Certo. Em relação ao réu Luca? A gente não se conhecia há muito tempo. Eu acho que a gente explorou junto umas 3 vezes. Era um colega de trabalho também. Em relação profissional somente? Isso. A senhora tem algo mais a dizer em sua defesa? Senhor, ninguém queria estar naquela situação. Ninguém. Foi um acaso que levou a gente ali. E eu queria que isso fosse compreendido. Certo. Estou satisfeito. Ministério Público? Gabriela, a senhora disse que no momento teve intenção de procurar ajuda religiosa. Eu recordo que em Gênesis, logo depois de Caim matar Abel, Deus pergunta a Caim: Caim, onde está seu irmão Abel? E eu hoje aqui, na posição de promotor de justiça, defensor da sociedade que foi ferida com a morte de Pedro, eu pergunto: Gabriela, onde está o seu irmão Pedro? Eu, como um ser humano comum, não consigo responder por quem é morto. Eu consigo responder por mim mesmo. E acho que, me utilizando da sua mesma prerrogativa,
eu sou uma mulher religiosa. E naquele momento, eu pensei muito nos meus filhos. Em como eu precisava me manter viva por eles. Em como eu mudei de profissão por eles. Então, naquele momento, eu pensei neles somente. Eu respondo por eles. Eu respondo por mim, pelo que eu senti. O Pedro, eu acredito, é uma suposição. Porque é assim que eu estaria. Se eu soubesse que a minha morte conseguiu possibilitar a vida de outras pessoas. Assim, se utilizando da sua mesma prerrogativa, Jesus morreu por outras pessoas. É isso. Quem estava na caverna quando Pedro foi assassinado? Eu, Pedro e Luca. A senhora anuiu com o assassinato de Pedro para que sua carne fosse consumida? A princípio, eu achei a ideia muito absurda. Eu acho que era uma ideia que não cabia em nenhum dos três. Mas depois que aconteceu, eu não consegui pensar em mais nada além de me manter viva. Eu precisava daquilo, eu precisava comer. Foi muita necessidade. Não foi algo premeditado. Vamos para aquela caverna para matar e comer o Pedro. Nós fomos para a caverna, nós ficamos presos e essa fatalidade aconteceu. A senhora se alimentou da carne de Pedro? Sim. Perguntei mal. Mas a senhora se alimentou imediatamente após a morte de Pedro? Ou depois? Eu demorei um pouco, porque eu fiquei muito em choque. Então, não demorou muito, não demorou dias, mas foi um curto espaço de tempo, algumas horas, eu acho, no máximo. Gabriela, bom dia. Bom dia. Assim como eu disse para o Luca, eu sinto muito por tudo que vocês passaram e vou fazer o meu possível para evitar maiores sofrimentos a vocês. Gabriela, você achou que ia morrer de fome? Sim, eu tive uma certeza bem maior quando disseram pra gente que a gente ia ficar pelo menos mais 10 dias. Eu não aguentava, eu não ia aguentar, eu tinha certeza absoluta. E você não só achou, como o médico confirmou que se vocês não tivessem mais suprimentos, vocês iriam morrer de fome? Sim. Gabriela, e você com certeza estava se sentindo muito fraca, essa incapacidade decorrente da fome poderia vir a qualquer momento, certo? Sim. Foi muito traumatizante para você comer carne humana? Foi demais. Foi o momento da morte, o momento em que eu precisei comer. Tudo que eu pensei depois, a culpa que eu senti. Eu tentava achar 1000 justificativas para aquilo. 1000 justificativas, mas eu ainda sentia aquele remorso dentro de mim. Mas é horrível dormir. Eu acordo todas as noites com a sensação de que eu ainda estou presa em algum lugar. Eu não consigo mais ficar perto dos meus filhos, porque eu me sinto muito mal. E eu não sei se eu vou, qualquer dia da minha vida, voltar a comer carne de qualquer ser vivo, porque foi muito traumatizante. E eu não sei dizer se eu aguentaria passar por qualquer situação parecida de novo. Desculpa.
Gabriela, desculpa continuar fazendo as perguntas, é que é importante para sua defesa. Desculpa, tá te fazendo reviver aqueles momentos, mas você comeria carne humana se não estivesse numa situação de quase morte? Nunca. 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 E eu acho que se eu me encontrasse em uma outra situação de morte, eu não sei se eu passaria por isso de novo. Talvez eu preferisse... Enfim, não, nunca. Então, era uma escolha. Ou você permanecia viva, ou você comeria carne humana. Não tinha outra escolha. Certo? Exato. Acho que a única outra escolha que eu teria era morrer. Mas, mais uma vez, eu não pensei só em mim. Sim. Obrigada, eu estou satisfeita. Os jurados têm perguntas para os réus? Não? Tá certo. Bom, encerrado o interrogatório, vou passar os debates. Concedo a palavra ao promotor de justiça. O senhor terá 20 minutos para defender, para sustentar a acusação. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal do Júri, nobres jurados, colega de defesa, aos presentes, um bom dia. Antes de iniciar a sustentação, eu quero informar aos senhores que os senhores estão aqui hoje para fazer justiça, independente, seja para condenar ou para absolver os réus. O que nós precisamos é fazer justiça, é reparar a sociedade pela perda que os réus impuseram a ela. A morte de um indivíduo não é uma coisa banal. Então, os fatos do caso são que, em meados do ano passado, explorando uma caverna calcária, os três, Pedro, Luca e Gabriela, durante uma tempestade, houve um desmoronamento, porque eles ficaram presos na caverna. O réu afirma que haviam poucos suprimentos, mas, de certo, com os poucos suprimentos que tinham, conseguiram sobreviver por mais de 30 dias. Até que, como eles mantinham um rádio que permitia o contato com o mundo exterior e o acompanhamento das tentativas de resgate, quando Pedro questionou mais quanto tempo demoraria, e foi-lhe respondido que seriam mais 10 dias, passou por sua cabeça que um deles se sacrificasse para a sobrevivência dos outros dois. Perguntando isso ao médico, foi confirmado que seria possível que dois sobrevivessem caso se alimentassem da carne de um deles. No entanto, imediatamente depois de sugerir que fosse sorteado a morte de um deles, percebendo como aquilo era cruel, desumano e absurdo, arrependeu-se do que havia sugerido e propôs que essa medida extrema se tomasse após passados 7 dias, porque haviam provisões para mais 7 dias. Ainda que suas chances de sobrevivência fossem mínimas, havia chances de sobrevivência. Porém, seduzidos com a possibilidade de sobreviverem, ainda que por mais algum tempo, Luca e Gabriela insistiram na imediata realização do sorteio, condenando, de certo, um deles à morte. Assim, à primeira vista, seria banal afirmar que Pedro cavou a própria cova, sugerindo que se sorteasse uma vida. No entanto, independente de a ideia haver surgido de Pedro, não é lícito a ninguém imputar a ele a responsabilidade pelo deslinde dos fatos. Pedro, ao perceber o absurdo e a desumanidade que estava sugerindo, desistiu, arrependeu-se e manteve-se contra
a prática do estarrecedor ato que cometeram. A mera cogitação da prática de um delito, ou seja, a mera sugestão de Pedro de que um deles fosse morto para que os outros dois se alimentassem, em si mesma e dissociada dos demais atos preparatórios e executórios do crime, não consiste em crime. Assim, quando no ímpeto de encontrar todas as saídas possíveis para o obstáculo que se impunha aos exploradores, Pedro não errou em cogitar e apenas cogitar a prática do crime. Assim, nós devemos remontar à máxima romana de que cogitationes penam nemo patitur. O mero pensamento não pode ser punido. Pedro não pode ser punido por haver sugerido que um deles morresse. Não é possível, portanto, em hipótese alguma, que se sustente diante desse tribunal do júri que o destino da vítima é consequência de sua própria conduta. Ora, não houve conduta da vítima que tenha conduzido os réus à execução do crime. Houve a mera sugestão. E eles acataram. Após o momento em que a vítima rechaçou veementemente a ideia sugerida, é de se imaginar que se sustente que a vítima admitiu a realização do sorteio, entregando-se à própria sorte. Agora, imagine, após refutar uma sugestão sua, você voltaria atrás espontaneamente? Imagine que uma situação extrema, sob pressão e claramente vencido, uma vez que 2 de seus amigos aderiam à posição contrária à sua, o que vocês fariam? Vocês concordariam com ele na realização do sorteio? Ou seriam contra? De certo, vocês cederiam à pressão dos outros 2, concordando com a realização do sorteio hediondo, mediante a coação moral a que estava sujeita a vítima no interior da caverna, enquanto não chegava o resgate e enquanto, paulatinamente, a cada dia os suprimentos diminuíam. Não se pode negar que, em razão disso, uma vida foi ceifada. Vejam, senhores, o motivo egoísta e banal que motivou a prática do delito, a vítima foi morta pelos próprios colegas, que em seguida se fartaram de sua carne e nem sequer aguardaram o prazo sugerido pelo colega Pedro para ver se sobreviveriam a pelo menos mais 7 dias. Uma vida foi perdida pelo capricho de 2 réus que estavam em vantagem numérica, sob a justificativa de que seria impossível sobreviverem. Observem como essa hipótese é vil e desumana. Qual ser humano, em momento algum, cogitaria sequer em assassinar um amigo e logo depois alimentar-se dele, servir-se de sua carne? O que nos torna humanos? O próprio fato de sermos seres humanos ou a humanidade que demonstramos em nossos atos, nossa conduta, nas decisões que tomamos? Vejam bem, é fato que naquela caverna entraram 3 exploradores. Apenas 2 saíram. Então, é o que eu perguntei a Gabriela. Onde está Pedro? Pedro está morto. Não há retorno. A decisão que eles 2 tomaram condenaram Pedro à morte. E não só à morte, mas privaram a ele e a sua família de um sepultamento digno. Violaram seu cadáver. Alimentaram-se dele. Vocês conseguem imaginar? Uma pessoa deitada aqui no chão, você chega, passa a faca, corta um pedaço do braço e come. Então, onde está Pedro? Pedro foi eviscerado pelos réus que se fartaram de sua carne, morto pelo capricho e pelo egoísmo dos 2 colegas, entregue à própria sorte, foi vítima dos próprios companheiros, foi traído, desamparado e assassinado por aqueles 2 em quem confiava. Não há dúvidas de que o crime foi cometido. Lucas disse: eu matei o Pedro. Disse que teve vontade de fazer aquilo. E ainda, após a sua morte, Lucas disse que só consumiu a carne de Pedro quando percebeu que não haveria mais alternativa.
Ou seja, poderia ter sido aguardado os 7 dias que Pedro sugeriu. Assim, em sendo o delito um fato típico, antijurídico e culpável, não há que se afastar a existência do crime. Houve crime. O crime de homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal. E no parágrafo 2º, inciso 2º, há a qualificadora do motivo torpe, uma vez que a conduta de matar alguém para alimentar-se dela, sabendo que a própria vítima havia sugerido um prazo de mais 7 dias para verem como se desenvolveria o resgate, e se os suprimentos que eles ainda tinham realmente o sustentariam por esse tempo, não havia motivo para que Pedro fosse morto naquele momento. A antijuridicidade do fato é patente, não há como se permitir no nosso ordenamento jurídico que as pessoas se matem, reduzam-se a animais e rendam-se ao canibalismo. Diante disso, é essencial afastar qualquer alegação de estado de necessidade dos réus, uma vez que a vítima, além de se encontrar na mesma situação de periclitação da vida e risco que os réus, discordou e se arrependeu manifestamente da ideia de assassinar um dos seus iguais para usá-lo como alimento. Além disso, a vítima propôs claramente um prazo de 1 semana para que fosse possível, com maior precisão, se verificar quanto tempo durariam os suprimentos, ou se por algum milagre o resgate aconteceria antecipadamente do que estava se prevendo. Não há que se falar em estado de necessidade. Os réus insistiram na realização imediata do sorteio. Naquele momento, ainda que fossem mínimas as chances de sobrevivência, não eram nulas. Havia esperança. E em vez de aguardar, junto com Pedro, os réus assassinaram a esperança no resgate, assassinaram a esperança em si mesmos e assassinaram a esperança na humanidade que lhes restava. Finalmente, a culpa dos réus se verifica uma vez que foram eles mesmos, Luca, de próprio punho, a uma facada, que assassinou Pedro, e Gabriela, que concordou com o assassinato do colega. Não foi só a vida de Pedro que foi tirada. Foi tirado o seu futuro. Sua família está desamparada. Não houve sequer um funeral. Então, resta apenas aos senhores declararem a existência do delito, realizarem a justiça, o ideal para o qual vocês estão nesse júri. Ainda é sempre necessário rememorar alguns pensamentos que nos fazem refletir sobre a prática de um assassinato. Em suas meditações no século XVI, que no século passado, em 1940, inspiraram o romance de Ernest Hemingway, que chama Por Quem os Sinos Dobram, John Donne afirma que nenhum homem é uma ilha, mas todo homem é a parte de um continente como um todo. E assim como o deslocamento de um pedaço de terra diminui o continente, a morte de qualquer homem, a morte de Pedro, me diminui a todos nós como seres humanos, porque somos parte do gênero humano. Por isso, não perguntai por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por vós. Os sinos dobram pela sociedade, violada com a morte do seu par, lesada. Dobram por este júri que se debruça sobre este caso para fazer justiça. Dobram por mim e por todos vocês, que temos a nossa humanidade reduzida diante desse ato cruel, desumano
viu. Os réus se renderam ao canibalismo. Diante disso, resta aos senhores, membros deste tribunal do júri, condenarem os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e vilipêndio a cadáver, uma vez que Pedro foi morto, eviscerado, dilacerado e consumido pelos réus. É isso. Obrigado, doutor. Passa a palavra à defesa. A senhora terá 20 minutos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Dr. Bruno, presidente deste tribunal. Gostaria de cumprimentar o membro do Ministério Público, Dr. Matheus. Cumprimento os réus que estão aqui hoje. Cumprimento todos os aqui presentes. E, por fim, eu faço o meu cumprimento mais importante aos senhores e senhoras, jurados e juradas, que hoje receberam uma árdua missão. Talvez seja uma das missões das mais importantes das atribuídas ao ser humano, que é a missão de julgar. Porque, com todo respeito à sua excelência, o Dr. Bruno, mas hoje ele vai apenas presidir o tribunal, porque quem irá dar a sentença final são vocês. É o voto de cada um de vocês que vai decidir o futuro destes dois jovens que estão sentados aqui. E, para essa decisão, eu gostaria que vocês lembrassem, durante todo este julgamento, de um princípio fundamental de direito penal, que é o indúbio pro réu. Este princípio ele está enraizado na cabeça de todos os magistrados no julgamento de causas penais e deve estar enraizado na cabeça de cada um de vocês também, que é, na dúvida, absolvam. Se no final dessa exposição restar dúvidas a respeito da culpabilidade, da necessidade desses dois réus irem para a prisão, escolham pela absolvição. Por quê? Porque para mandar duas pessoas, dois jovens, para um sistema carcerário corruptivo e lotado como o nosso, vocês têm que ter certeza que esses dois precisam dessa pena. Que essa pena é necessária para o fim do direito penal. E por isso que eu fico perplexa com esse júri de hoje. Eu sou advogada, mas eu presto concurso para o Ministério Público, porque eu acho uma carreira maravilhosa. Mas o Ministério Público me frustra de vez em quando. Eu fico me perguntando se eu quero ser membro de um Ministério Público punitivista. A gente vê na mídia e hoje a gente está vendo aqui um Ministério Público que é incapaz de reconhecer uma excludente de ilicitude, um Ministério Público que quer prisão a qualquer custo, um Ministério Público que deveria ter a missão de ser fiscal da ordem jurídica, de proteger os direitos individuais indisponíveis, e ele não faz isso. Ele apenas titulariza ação penal querendo sangue. E vocês escolheram fazer direito pelo contrário, porque o direito ele surge principalmente para proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado. E esse pedido de condenação hoje é arbítrio puro do Estado. E eu vou explicar por quê. Porque, no caso, não existe crime. Vocês vão aprender nas aulas de direito penal que o crime é composto por 3 elementos. O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. A tipicidade do delito significa estar inserido no Código Penal. Ou seja, o legislador percebeu que a vida é um bem jurídico importante, então ele colocou no Código Penal que matar é um crime. Então, matar é típico. Esse é apenas uma perna do tripé do delito. Segundo, o fato tem que ser ilícito. E
O artigo 23 do Código Penal, eu vou ler para vocês, fala da excludente de ilicitude, ou seja, uma situação que exclui o pé da ilicitude do delito. E não tendo o pé da ilicitude, não há crime. Não há crime quando a gente age em estado de necessidade. Artigo 23. Aí o artigo 24 define o que é estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vou deixar o artigo aqui para alguém que queira ler, 24. Mas, se você for numa doutrina de direito penal, explicando o que é estado de necessidade, vai ter um clássico exemplo que é o seguinte. 2 pessoas sofrem um naufrágio e quando as 2 estão no mar, se afogando, tem uma boia salva-vidas e só uma vai poder se afogar. Se nessa situação uma afoga a outra para ficar com o bote salva-vidas, ela não comete crime. Por quê? Porque ela está em estado de necessidade. A gente conhece muito, ouve falar na mídia, a excludente de ilicitude da legítima defesa. Dá na mesma. É o inciso seguinte. Não comete crime quem age em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. No caso, os 2 réus agiram claramente em estado de necessidade. Eles sacrificaram um bem jurídico de menor valor, porque foi uma vida por 2 vidas, para se salvarem. A gente não podia exigir que eles esperassem um milagre deles serem resgatados antes de morrer. Eles estavam à beira da morte. Ou eles cometiam aquele ato que eu tenho certeza que eles jamais vão se esquecer, eu tenho certeza que eles já sofreram o suficiente por ter cometido aquilo, mas ou eles faziam aquilo, ou eles iriam morrer. E aí o doutor promotor falou, mas entraram 3 pessoas e saíram 2, onde está Pedro? Eu falo, se Pedro não tivesse sido morto, entrariam 3 e não sairia ninguém. Os 3 estariam mortos. Então, o sacrifício do bem jurídico da vida do Pedro foi em vista ao estado de necessidade dos outros 2 réus. Eles só sobreviveram porque eles se alimentaram da carne de Pedro. E o legislador, ele é tão sábio que ele pensou nessa hipótese. Ele fez um artigo específico no Código Penal para excluir a ilicitude de delitos que aparecessem, que ocorressem nessa situação. E aí, por isso eu fico tão perplexa. Como que o Ministério Público, fiscal da ordem jurídica, não mencionou para vocês a existência do artigo 23 e 24 do Código Penal, que exclui a ilicitude do delito? Esse punitivismo que está encarcerando em massa, esse punitivismo a gente tem que ser contrário a ele, porque a cadeia destrói. E a cadeia, em cima de quem não merece, destrói muito mais. E além de não ser ilícito, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Além de não ter o pé da ilicitude, não há o pé da culpabilidade também. Porque é culpável aquele que age se a pessoa não é culpável, se ela age na inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Se é inexigível para a pessoa outra atitude, senão aquela, ela não pode ser culpável. Então, vocês veem que esse fato ele é cambeta porque ele tem um pé. É um fato típico, tá bem. Eles tiraram a vida do Pedro, mas ele não é nem ilícito nem culpável. Então, esses 2 réus não
podem ser condenados se eles não cometeram um crime, e não há crime. Bem, e eu fico pensando na função da pena, né? Função da pena, função do direito penal. Para que serve uma prisão? Está no artigo 59 do Código Penal, que o juiz deve fixar a pena atendendo à reprovação e prevenção do crime. Então, a prisão é para reprovar e prevenir o crime. Reprovar seria fazer a pessoa sofrer mais do que eles já sofreram. Eles aguentaram mais tormento, humilhação, dano moral do que qualquer um de nós aguentaria em 1000 anos. E aí vocês querem reprovar mais? Jogarem eles numa cadeia para serem humilhados? Para sentir saudade dos filhos, do marido? Para destruir a vida deles? Então Pedro terá morrido em vão? Então a morte de Pedro não serviu para nada? E o pior é que eu não estou nem pedindo para vocês, criem a legislação da cabeça de vocês para ignorarem o homicídio. Não, a legislação já previu excludente de ilicitude em estado de necessidade. E eu não entendo por que a gente está em julgamento, porque o Ministério Público tinha que pedir absolvição desde o início. Mas talvez, por ser um promotor jovem, eu não sei, está com medo de ser acusado de prevaricação, corrupção, não sei. Eu só não entendo o que a gente está fazendo aqui. Mas, além de não ser necessário para reprovação, porque eles já sofreram o suficiente, não é necessário para prevenção. Porque quando você quer prevenir o crime, você tira a pessoa da sociedade, põe ela na prisão, para evitar que ela cometa novos delitos. Então, essa pessoa é uma criminosa, eu vou deixar ela à margem da sociedade, que ela não vai cometer novos delitos. Mas, no caso, eles não vão cometer novos delitos nunca. Eu duvido que eles passem uma noite sequer, que eles durmam sem pensar nesses fatos, que eles não remoam tudo que aconteceu. Vocês viram, ela não vai conseguir comer carne nunca mais. Gente, eles já sofreram muito. Eles não são criminosos, eles são primários, têm família, têm filhos. E vocês vão colocar eles dentro da cadeia para quê? Sendo que a nossa lei exime eles dessa responsabilidade. Eles poderiam ter feito assim como fizeram, porque era um estado de necessidade. Era uma escolha ou outra. Ou morriam os 3, ou eles faziam o que fizeram. E se fosse eu, na situação de vocês, por graça divina, eu não estive nessa situação, eles tiveram o azar de estar nessa situação, seria eu hoje sentado no banco dos céus. E eu acho que seria cada um de vocês também, porque na hora da fome, na hora que você se vê à beira da morte, tendo uma família te esperando lá de fora, você faz o que você pode para sobreviver. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito, refletissem sobre a necessidade de condenar 2 pessoas que agiram em excludente de ilicitude, agiram em estado de necessidade, portanto, não agiram cometendo um ato ilícito. E se essa condenação atende à justeza do caso concreto. Porque é muito fácil falar que matar é crime, que tirar a vida do outro é crime. Difícil é, no caso concreto, você reparar as nuances que fazem aquela morte não ser bem o que o Ministério Público está dizendo. E esse é o papel de vocês hoje, é aplicar o direito. Se a gente só precisasse de lei escrita, matar é crime, a gente não precisaria de juízes, não precisaria de jurados. O importante é, no caso concreto, vocês analisarem o que é justo, qual é a lei aplicável e decidirem com base nisso. Agradeço muito a atenção de todos. O senhor vai à réplica? O senhor tem 10 minutos.
com o devido respeito, concordo com apenas uma coisa de que a nobre doutora disse. Os senhores estão aqui para fazer justiça. Ela começou dizendo que, in dubio pro réu, se os senhores tiverem dúvida, absolvam o réu. Bom, é um princípio clássico e fundamental do direito penal, não se pode condenar ninguém havendo dúvida. No entanto, não há dúvida de que Luca assassinou Pedro. Ele disse: eu matei Pedro. Luca disse também que teve vontade de matar Pedro naquele momento. Não há dúvidas também de que Gabriela anuiu com a morte de Pedro. Tampouco há dúvidas de que ambos se alimentaram dele e violaram seu cadáver. Ela também disse que nós devemos proteger os réus e que essa promotoria de justiça é punitivista. Com todo respeito, essa promotoria de justiça não é punitivista. Essa promotoria de justiça quer justiça. Se for necessário a punição dos réus, que se punam os réus pelos crimes que cometeram. O que não se pode concordar é com que haja impunidade pela morte de Pedro. Pedro foi morto numa caverna, na presença de seus dois colegas, por um deles com a anuência do outro. Também foi dito de que se aplicaria a excludente do estado de necessidade. Eu afirmei, na minha sustentação, veementemente, de que não havia estado de necessidade naquele momento, e realmente não havia. Tanto não havia estado de necessidade que a vítima sugeriu aos réus que se aguardasse mais 7 dias para a realização do sorteio. Tanto não havia estado de necessidade que o réu Luca só consumiu a carne da vítima após perceber que não conseguiria sobreviver mais com os poucos suprimentos que tinha. Não há excludente. Houve o cometimento do crime. Pensando na proteção, na função do Ministério Público de velar pela garantia da lei, do direito e pela proteção da sociedade, eu não posso concordar com a absolvição dos réus pela morte de uma vítima inocente, cujo único erro foi, no momento, numa tentativa de pensar quais seriam todas as alternativas possíveis àquela situação, sugerir, como lógico, porque não passaria pela cabeça dele, apenas sugerir que um deles fosse morto. Mas em momento algum, após essa sugestão, ele concordou com isso, tanto que se arrependeu. Os dois tinham família fora da caverna. Você tinha seus filhos, você certamente tinha sua família. E a família de Pedro? Como está a família de Pedro? Certamente, querendo, nesse momento, que esse tribunal do júri faça justiça. Que esse tribunal do júri condene os réus pelo assassinato de Pedro, pelo crime que cometeram. Eles não abandonaram só Pedro. Eles abandonaram a si mesmos quando mataram Pedro. Assim,
eu reitero o pedido de que os senhores coloquem a mão na consciência e condenem os réus pelos crimes que cometeram e confessaram cometer. Pelo homicídio qualificado por motivo torpe e vilipêndio do cadáver de Pedro. Vai fazer uso da tréplica? Já tem 10 minutos. Bem, eu, diante de tudo que o Ministério Público diz, com todo respeito, eu também continuo a reiterar esse espírito punitivista, porque é triste ver como uma pessoa tão instruída, que passa num concurso tão difícil, não consegue se ater à excludente de licitude do estado de necessidade. Ai, mas eles poderiam ter esperado, o Pedro desistiu daquilo na hora. Gente, isso não influencia em nada o estado de necessidade. O Pedro ter desistido ou não ter, ele ter proposto ou não ter, no caso, eu acho que ainda ajuda mais. Ele teria feito a mesma coisa se um outro tivesse sido sorteado. Mas, como eu disse para vocês, o artigo, o exemplo clássico de estado de necessidade, de duas pessoas disputando a boia, não pressupõe um contrato anterior, não pressupõe que as pessoas anteriormente tenham dito: ah, mas vamos fazer ou não vamos fazer? Você concorda com isso ou não concorda? A excludente da ilicitude não pressupõe isso. A excludente da ilicitude apenas diz que, se um bem jurídico está sendo lesionado, a pessoa tem o direito de proteger aquele bem jurídico, sacrificando o outro. E é o que ocorreu. Para proteger o bem jurídico da vida dos dois, eles poderiam sacrificar outro. Se eles tivessem combinado entre eles, sem o Pedro nem ter ficado sabendo, e os dois tivessem ido lá e tivessem assassinado o Pedro à força, ainda seria estado de necessidade. O caso ainda é mais ameno porque o Pedro que propôs. Isso ameniza ainda mais a situação, mas não influencia na existência de estado de necessidade. O estado de necessidade existe. Eles iriam morrer de fome. Ai, mas se esperasse mais tanto tempo... Gente, eu fico um dia sem comer, eu acho que eu vou. Dói. Fome dói. Imagina em 30 dias. Você deve perder faculdade mental. Ai, mas se eu ficasse mais 2 dias, se eu ficasse mais 1 dia, mais 2 horas, aí eles poderiam desmaiar, ter perdido a força, estariam todos mortos. Então, a narrativa, mas eu vou forçar uma narrativa para fazer não ser legítima, não ser estado de necessidade. Não importa a narrativa. Importa que eles estavam morrendo de fome e, por isso, tiveram que sacrificar o bem jurídico da vida de Pedro para proteger o próprio. Isso está amparado no artigo 23 e 24 do Código Penal, como não havendo delito. Isso é importante. E o Ministério Público é tão punitivista, e ele quer tanto sangue, com todo respeito, que ele não só pediu pela condenação dos dois por homicídio, como ele também pediu por vilipêndio de cadáver. Só que existe uma teoria no direito que se chama teoria da absorção. Quando um crime é meio para atingir um fim, a pessoa não vai ser punida por 2 crimes, vai ser punida apenas pelo crime fim. Então, por exemplo, uma pessoa lesiona a outra antes de matar. A pessoa não vai ser punida por lesão corporal e homicídio. Ela vai ser punida só por homicídio, porque o crime maior absorve o crime menor. Eu acho que nem vem ao caso explicar isso, porque é um fato de que não houve crime. Mas é importante para mostrar como o Ministério Público quer sangue, porque ele
condenou por 2 crimes, sendo que um absorve o outro. E ainda inseriu um motivo torpe. Enfim. O Ministério Público também disse que, em dúbio pro réu, não há dúvidas. De fato, não há dúvidas de que houve o homicídio. Eles confessaram que houve o homicídio. Mas não houve crime. Ou então há dúvidas de que houve o crime, porque o crime não é só o homicídio. Como eu disse, no tripé, haver o homicídio é só o tipo penal. A tipo penal. A incidência de fato em tipo penal. Só que esse fato não é ilícito, porque os agentes agiram em estado de necessidade, e não é culpável, porque estava presente a causa discordante de culpabilidade da inexigibilidade de conduta adversa. Não podíamos exigir deles que eles agissem de outra forma. Então, o crime ficou frágil, o crime ficou com uma perna só. Ou seja, não há crime, porque não havendo qualquer dos 3 pés do tripé, não há crime. E vocês vão estudar direito penal nos próximos 5 anos, e daqui 5 anos eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse júri. E vão lembrar que o direito penal que a gente quer para a nossa sociedade não é um direito penal de alguém que age em estado, que pune alguém que age em estado de necessidade. Não é um direito penal que pune alguém que age para sobreviver. Obrigada. Bom, agradeço a exposição do Ministério Público e da Defesa. Vamos passar, então, à leitura dos quesitos e à votação, propriamente dita, em que será feito o julgamento. Vou pedir para que os réus Gabriela e Luca aguardem lá fora, por favor. Esclareço aos jurados que a votação é sigilosa, portanto, não há razão para se sentir constrangido para votar de uma ou outra maneira, tá certo? Como funciona a votação? A votação é feita em uma série de quesitos, tá certo? A lei estabelece essa ordem, e essa ordem é a materialidade do crime, que significa se o fato criminoso existiu, a autoria, ou seja, se esse fato existiu, os réus são os autores desse delito. O terceiro quesito é o quesito da absolvição. Nesse quesito da absolvição estão incluídas todas as teses defensivas e também a clemência do jurado. Então, se o jurado reconhece a tese defensiva ou por qualquer outro motivo deseja absolver o acusado, é só responder positivamente a esse quesito. Se a resposta à absolvição for negativa por maioria, a gente passa à quesitação da qualificadora. A qualificadora é uma circunstância que torna mais reprovável o homicídio e, portanto, a pena base é mais alta. Nesse caso, a qualificadora apontada pelo Ministério Público é a do motivo torpe, consistente no motivo egoístico que levou os réus a matarem a vítima. No quinto quesito, se chegarmos lá, é o quesito relativo ao crime de vilipêndio. Eu vou ler rapidamente os quesitos que preparei. Se houver alguma dúvida, eu peço para que dirija a palavra a mim, e se houver alguma oposição, alguma correção que a defesa ou o Ministério Público queiram fazer, por favor. Então serão 2 séries de quesitos, tá certo? Uma para cada réu, sendo o primeiro da materialidade o seguinte: em um dia frio de inverno, em uma caverna de rocha calcária da região, foi desferido um golpe de faca na vítima Pedro Frederico Liberatori, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópicos de folhas 11/14, que foram a causa da sua morte. Percebam que nesse quesito não há controvérsia entre a defesa ou a acusação. Ninguém aqui está negando a materialidade das lesões que deram causa à morte da vítima. Portanto, nesse quesito, tanto o promotor quanto a defesa votam sim. No segundo quesito, o réu Luca Vieira Vilares foi o autor do crime, desferindo os golpes de faca que atingiram a vítima.
No caso da Gabriela, é um quesito de coautoria. A ré Gabriela Borghese foi coautora do crime, anuindo com o sorteio da vítima a ser sacrificada, com a execução do delito e com o resultado morte. Percebam que essa questão também não foi objeto de controvérsia durante os debates. Então, tanto o promotor quanto a defesa votam sim. Em relação ao terceiro quesito, é que mora a controvérsia do julgamento propriamente dito. O terceiro quesito é muito breve e muito simples. O jurado absolve o acusado? Nesse quesito, o jurado absolve o acusado? Se os senhores entenderem que os réus praticaram o delito em estado de necessidade, conforme sustentou a defesa, vocês votam sim. Então, com a defesa, o jurado absolve o acusado? Sim. Se os senhores entenderem como promotor de justiça, sendo necessária a condenação, o resultado é não. O jurado absolve o acusado? A resposta é não. Se a resposta for não ao terceiro quesito, nós passamos ao quarto, relativo à qualificadora. Se os senhores entenderem que o motivo do crime foi torpe, egoístico, consistente em matar a vítima para consumir a sua carne, vocês vão votar sim no seguinte quesito. O réu Luca Vieira Vilares ou Gabriela Borghese agiu por motivo torpe, egoístico, consistente na intenção de matar a vítima para consumir a sua carne? Se com o promotor, sim. Com a defesa, não. Em relação ao quinto quesito, ao consumir a carne da vítima, logo após matá-la, o réu Luca Vieira Vilares ou Gabriela Borghese vilipendiou o seu cadáver? Então, se vocês entendem que os réus também, além do homicídio, se chegarmos aqui, os réus vão ser condenados pela prática do homicídio. Além do homicídio, também devem ser condenados pela prática do crime de vilipêndio a cadáver, os senhores respondem positivamente a esse quesito. Com o promotor, sim. Com a defesa, não. Tá certo? Tem alguma objeção? Não? Os jurados têm alguma dúvida? Então, vamos proceder à votação. Vou pedir o auxílio do oficial de justiça. Com vocês tem uma cédula escrito sim e não. É só marcar o voto que vocês querem dar para o quesito que eu vou apresentar e colocar na urna, tá certo? O voto é sigiloso, por favor, não olhem o resultado do colega. Então vamos ao primeiro. Eu vou começar pelo réu Luca Vieira Vilares, tá certo? O primeiro quesito, o quesito da materialidade. Em um dia frio de inverno, em uma caverna de rocha calcária da região, foi desferido um golpe de faca na vítima Pedro Frederico Liberatori, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de folhas 11/14, que foram a causa da sua morte? Tanto a defesa, tanto a acusação, sim. Podem votar. Vou proceder à contagem dos votos. No momento que nós atingimos a maioria, ou seja, 4 votos, eu paro a contagem para que, ao final, nós não saibamos se todos votaram sim, se todos votaram não, para manter o sigilo da votação. Tá certo? Então, primeiro voto, sim. Segundo, sim. Terceiro, sim. Quarto, sim. Então, vamos passar para o segundo quesito, o quesito da autoria em relação ao réu Luca Vieira Vilares. O réu Luca Vieira Vilares foi o autor do crime, desferindo o golpe de faca que atingiu a vítima? Tanto a defesa quanto a acusação, sim. Podem votar. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Atingimos a maioria. Vamos passar para o terceiro quesito. Esse é o primeiro quesito em que há controvérsia entre a acusação e a defesa. Se os senhores entenderem que o jurado, que o réu deve ser absolvido, os senhores devem votar sim
para que seja reconhecida a tese da defensora. Se os senhores entenderem que o jurado não deve ser absolvido, portanto, afastando a tese defensiva, os senhores votam não para votar com a acusação, tá certo? Então, o terceiro quesito é: o jurado absolve o acusado Luca Vieira Vilares? Podem votar. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Por maioria, o Conselho de Sentença entendeu por absolver o acusado Luca Vieira Vilares pela prática do crime de homicídio. Os demais quesitos restam prejudicados diante da absolvição. Nós vamos passar agora à quesitação em relação à ré Gabriela Borghese. Então, o primeiro quesito, novamente, é o quesito da materialidade. Em um dia frio de inverno, em uma caverna de rocha calcária da região, foi desferido um golpe de faca na vítima Pedro Frederico Liberatoli, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de folhas 11/14, que foram a causa de sua morte? Tanto a acusação quanto a defesa, sim. Podem votar. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Vamos passar para o quesito da autoria. A ré Gabriela Borghese foi coautora do crime, anuindo com o sorteio da vítima a ser sacrificada, com a execução do delito e com o resultado morte. Aqui não houve levantamento de tese de negativa de autoria ou participação. Portanto, tanto a defesa quanto a acusação respondem sim para esse quesito. Primeiro voto, sim. Segundo, sim. Terceiro, sim. Quarto, sim. Agora, no terceiro quesito, o quesito em que há controvérsia entre a defesa e a acusação, o jurado absolve a acusada Gabriela Borghese. Então, reconhecendo a tese da prática do delito em estado de necessidade, o voto é sim. Afastando a tese defensiva, votando com o promotor, o voto é não. O jurado absolve a acusada Gabriela Borghese? Podem votar. Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, não. Quarto voto, sim. Quinto voto, não. Quarto voto, sim. Por maioria, então, atingimos a absolvição de ambos os acusados, prejudicados os demais quesitos ante o resultado da votação. Vou proferir a sentença. Eu peço, por gentileza, que os réus Gabriela Borghese e o Luca Vieira Vilares adentrem, por favor.
Luca Vieira Vilares e Gabriela Borghese, qualificados nos autos, foram pronunciados como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 212, ambos do Código Penal. Adotado o relatório da pronúncia, acrescenta-se terem sido os réus submetidos a julgamento nesta data e o egrégio Conselho de Sentença, por maioria de votos na série de quesitos apresentada, respondeu afirmativamente ao quesito de absolvição genérica para ambos os réus, acolhendo a tese defensiva de excludente de ilicitude por estado de necessidade. Ante o resultado da votação, atendendo à vontade soberana do egrégio Tribunal do Júri, absolvo os acusados Luca Vieira Vilares e Gabriela Borghese da imputação da prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 212, ambos do Código Penal. Sem custas diante da absolvição, neste ato, agradecendo a presença da ilustre defensora, do promotor de justiça, dos serventuários da justiça e todos os demais presentes, dou por encerrados os trabalhos. Decisão publicada hoje nesse plenário do Tribunal do Júri de Ribeirão Preto, às 11h32, saindo os presentes intimados.